ele não sabe o que realmente é aquilo que vai fazer ele ficar firme. E vai dar muito resultado, vai dar muito fruto, e vai levar ele ao lugar que realmente ele deseja. Porque é fato que o ser humano, ele quer coisas, sim ou não? Você quer coisas da sua vida? Comigo, gente, sim ou não? Sim. Agora a pergunta é, você sabe o que realmente você quer? Aí complica. Porque a gente já começa aqui. Por isso que muitas vezes nós somos inconstantes. Porque nós não sabemos de fato o que queremos. A gente sabe que quer se sentir bem, e sentir é uma coisa muito relativa. A gente sabe que a gente quer coisas gostosas, confortáveis. A gente sabe que quer menos esforço e mais resultado. Essas coisas todo mundo sabe. Mas agora, o que é que realmente eu quero que vai produzir isso? O que é que realmente eu quero fazer da minha vida? O que é, e aí a palavra, né, que mais surgiu nos últimos anos, o que é realmente o meu propósito? Porque eu entendi, e muita gente fala, que se eu cumprir o meu propósito, eu vou estar realizado. Mas o que é? E isso vai inquietando muita gente. E fazendo com que, em vez da pessoa se manter firme, constante daquilo que ela tem na sua mão, ela vai oscilando. Ora quer isso, e amanhã quer aquilo. Ela começa hoje num emprego, amanhã ela vê uma outra coisa, ela já sai daquele emprego amanhã. Inconstante. Ela não consegue se manter firme, por quê? Porque ela passa a ser influenciada por opiniões, por desejos, sentimentos, emoções, né? E muitas vezes também por pessoas no ambiente que nós, muitas vezes, estamos inseridos. E qual que é o problema, gente, de ser uma pessoa inconstante? Olha o que diz lá 2 Pedro 2,14. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza e filhos malditos. O que isso quer dizer, pastor? Esse texto está dentro de um contexto de falando de pessoas que têm uma má índole, falando de pessoas que influenciam outras pessoas ao pecado, falando de pessoas que não têm temor a Deus. E ele diz que essas pessoas, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis, pessoas que não se saciam no pecado, o que elas fazem? Elas vão engodando almas, pessoas inconstantes. Tendo essas pessoas um coração exercitado na avareza. E ele chama que essas pessoas de filhos malditos. Por causa da inconstância dos nossos desejos, nós somos facilmente atraídos e enganados por pessoas com más intenções. Qual que são os desejos que muitas vezes estão dentro de nós e que porque alguém chega e diz assim, e conta uma historinha, você corre atrás? E hoje o que a gente mais vê, infelizmente, é isso. Porque, mas aqui parece que não está bom. Eu não gostei disso. Porque, sei lá, falou tal coisa e eu não concordei. Aí vem alguém e fala aquilo que está no coração dela. E aí a pessoa, não, mas aqui é bom. Eu me identifiquei. A palavra que mais se usa, para mim, faz sentido. É aquilo que o diabo quer. Falar coisas que para você faz sentido, sentido com o seu coração, sentido com a sua alma, que está inconstante.
Quem aqui já comprou curso online na internet? Já? Eles não falam exatamente o que tu pensa? Exatamente o que tu está sentindo? Exatamente o que tu gostaria? E aí tu compra um, tu compra dois, tu compra três. Por quê? Porque é planejado. E muita gente, infelizmente, vai sendo engodada pela inconstância, porque não faz aquilo que sabe que deve fazer. Quer só satisfazer o coração. O coração está com ânimo dobro, o coração não tem convicção, o coração ainda não sabe o que quer, o coração ainda está sendo influenciado, sendo massa de manobra por muitas coisas, mas não está de fato alinhado com aquilo que realmente é o que Deus tem para a sua vida. E quando nós não sabemos, quando nós não vivemos, quando nós não entendemos aquilo que Deus tem para a nossa vida, é facilmente, ou melhor, somos facilmente enganados, envolvidos em conversas, e encrencas. Quem aqui já não se meteu numa confusão? Hã? Porque alguém veio e contou uma historinha, você disse, é verdade. E aí quando viu, sobrou para você. Né? Se meteu numa treta gigante, que depois para sair, Senhor. E eu quero falar o que diz lá em 2 Pedro 3,16, mostrando qual que é o problema dessa questão da inconstância. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, aqui ele está falando de Paulo, né? Pedro está dizendo, olha, Paulo, como ele costuma falar em todas as suas cartas, né? Ele diz, nas quais há certas coisas difíceis de entender, e se a gente for olhar as cartas de Paulo, às vezes parece um meio complicado, né? E é o que Pedro está dizendo aqui. Por quê? Porque tinha pessoas justificando, pessoas dando desculpas de não fazer, ou de não obedecer, ou de não atender o chamado, porque ele estava dizendo que era difícil, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Aqui na versão que eu tenho, diz assim, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as escrituras, as outras escrituras, para a sua própria perdição. O que ele está dizendo aqui? Que há muitas pessoas que, arrumando uma certa desculpa, elas usam isso para distorcer a verdade, distorcer a escritura, distorcer aquilo que é certo, para fazer aquilo que ele deseja. Se a gente olhar hoje o que acontece no cenário brasileiro, não é isso que está acontecendo? Se nós olharmos hoje, mídia, os bastidores da política, as pessoas hoje que detêm poder, não é isso que estão fazendo? Usando a inconstância de muitos e distorcendo a verdade, distorcendo a realidade, para fazer aquilo que eles desejam, manipulando a situação. Quem se torna muitas vezes inconstante acaba distorcendo a verdade para justificar a sua fala e o seu comportamento. E vai contando, gente, vai fazendo isso e querendo também convencer, contando historinhas para convencer os outros. E o pior, convencer a si mesmo. Eu ouvi muitas histórias de muitas pessoas que saíram da igreja. E cada uma delas tinha uma historinha. Cada uma delas queria se convencer e me convencer de que o que elas estavam fazendo era certo. Cada uma delas com a sua circunstância, com a sua situação, com a sua realidade, buscando
pela sua inconstância, justificar e trazer algo que o coração delas desejava fazer. E não é assim que muitas vezes acontece conosco? A gente não quer permanecer, a gente não quer fazer, a gente não quer dar continuidade, porque o nosso coração inconstante, às vezes, acha algum problema, acha alguma dificuldade, acha alguma situação, alguma circunstância que nós não queremos resolver. E aí, porque eu não quero resolver, eu acho alguma coisa para mudar a direção do que eu estou indo. Se torna inconstante, porque começa e não termina. Porque acha um fio de cabelo e não quer tirar aquele fio de cabelo para resolver a situação. Então, uma pessoa que é inconstante e que torce as coisas ou distorce as coisas, ela costuma achar um mecanismo de defesa. E com isso, acaba atacando os outros com os seus próprios erros. Qualquer semelhança, isso é mera coincidência. É só você abrir o seu Instagram e ver hoje o que tem aí. Porque mentem, porque roubam. E quem fala isso é o mais que mente, é o mais que rouba. Para poder se defender daquilo que faz. Jesus, ele combateu isso dizendo assim, olha, antes de você falar do teu irmão, tá? Vai e tira a trave que está no teu olho. Por quê? Porque a gente enxerga muitas vezes do outro aquilo que nós somos. A gente enxerga muitas vezes no outro, a gente muitas vezes aponta para o outro aquilo que também nós fazemos. E o que acontece com isso? Eu falo do outro para poder esconder o que eu faço. Eu falo do outro para poder mascarar o que é a minha realidade, a minha vida. Alguém aqui gosta de passar vergonha? Não, né? Ninguém gosta de passar vergonha. E porque a gente muitas vezes não quer passar vergonha, eu aponto para o outro lado, para não mostrar a minha vergonha. É ou não é? Quem aqui é casado, tem namorado, sabe muito bem disso. Quando começa a discussão entre casal, o que acontece? Eu não quero me reconhecer. Então, mas tu, né? Não é assim. Mas tu também, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Verdade ou mentira? Verdade. Porque é mais fácil falar do outro do que falar de si. É mais fácil apontar o erro dos outros do que apontar os meus. E isso vai impedindo que nós tenhamos uma vida melhor. Por isso que a gente muitas vezes não entende a circunstância que eu estou vivendo. Eu não entendo por que hoje eu estou triste, por que eu estou me sentindo depressivo, por que eu estou me sentindo mal, por que tem enfermidade, por que a minha vida não deslancha, por que eu trabalho e nada acontece. Por quê? Porque muitas vezes o nosso coração se enche de tanta inconstância, porque eu estou justificando, eu estou olhando mais para fora do que para dentro. O meu coração, hora que é uma coisa, hora que é outra, porque eu não tenho convicção de quem eu sou, porque eu estou aqui, para onde eu estou indo, qual o sentido da minha vida, qual a realidade que eu estou vivendo. Mas qual que é o futuro de uma pessoa inconstante, gente? Quem é inconstante acaba se perdendo em todos os seus caminhos. Foi o que nós lemos lá no início. Olha lá de novo, lá, Tiago 1:8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. E quem é inconstante se perde em todos os seus caminhos. Também não consegue se firmar e dar continuidade nas coisas. Ele não consegue ter firmeza de propósito. Ele não consegue começar uma coisa e ir até o fim. Ele interrompe, ele acha alguma coisa que ele não estou me sentindo bem aqui. E ele para. Não vai.
tem dificuldade de ser uma pessoa fiel. Olha o que leva à inconstância, leva à infidelidade. Porque hoje ele diz para você, não estamos juntos. Amanhã assim, não dá mais para mim. Não, eu vou contigo. Aconteceu um negócio, não posso ir. Ele não é fiel. Ele diz, mas da mesma forma, com a velocidade que ele diz, ele desfaz. Porque não é constante. Apresenta o comportamento de uma pessoa não confiável. Porque ela fala uma coisa e faz outra. Pessoas que falam algo e fazem outra, você confia? Não. Então nós não podemos ser assim. Também, pessoas assim, o futuro delas acabam perdendo oportunidades por não demonstrarem segurança. Pessoas em quem você não sente segurança, pessoas em quem a segurança não é presente, perde oportunidade. Por que muito relacionamento acaba sendo desmanchado? Por falta de segurança. A mulher não sente segurança no marido. O marido não sente segurança na mulher. E acaba os relacionamentos. A falta de segurança vai dar brecha para que o ladrão possa invadir. Vai dar brecha para que coisas sejam roubadas da sua vida. E aquele início de felicidade, aquele início de projeto, aquele início de novo emprego, que estava almejando, feliz e tal, o que acontece ali na frente? Eu achava que ia ser bom, mas não está legal. Eu achava que ia dar certo, mas eu estou vendo que não vai mais dar certo. Mas por quê? Não sei. Por que não dá? Por que não consegue? Por que não dá fruto? Por que não... E a pessoa não sabe explicar. Mas quem está de fora e olha, consegue ver. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, vamos falar junto? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quem é firme e abundante no Senhor não é inconstante. E aqui, meus amados, é o segredo. Pessoas que são firmes, pessoas que são abundantes no Senhor, não se tornam pessoas de coração, de ânimo dobre. Não são pessoas que vão ser inconstantes nos seus caminhos, porque elas são firmes. Quem é firme sabe o que quer. Quem é firme não muda de opinião. Quem é firme permanece sempre na mesma direção e no mesmo caminho. Quem é firme se torna constante. Constante no quê? Na obra. Na obra que Deus confiou na sua mão. O que Deus confiou na sua mão? O que Deus tem te dado oportunidade? O que Deus tem te entregado na sua vida para que você seja abundante? Como está a sua vida hoje? Será que muitas coisas, muitas oportunidades você já teve, mas porque você não foi firme, porque você não dirigiu as coisas como deveria, porque você talvez não teve entendimento, e aí você acabou se tornando inconstante, porque você não creu na obra que Deus confiou na sua mão, porque você teve dúvida, e a Bíblia diz que a dúvida não anda com a fé, elas não caminham juntas.
A dúvida, ela não faz nada permanecer. E eu quero trazer, à luz da palavra, uma solução. Como que nós podemos vencer a inconstância? E aí Jesus, lá em João 15, do 1 até o 14, Jesus, ele é a videira verdadeira. E o meu Pai é o lavrador. Jesus aqui, quando ele diz a videira verdadeira, ele está fazendo uma alusão, o que Paulo vai dizer mais à frente, sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja do Senhor. Jesus, ele é o cabeça da igreja. O corpo é a igreja, que somos nós. E ele está dizendo, eu sou a videira. E o meu Pai é o lavrador. O meu Pai é aquele que mantém, aquele que cuida. E o 2. E toda vara em mim que não dá fruto, atira, ele tira. E limpa também toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma ela não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Até o 14. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu vos tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria ela seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Amém. Aqui Jesus, através desse texto, ele vem trazer para nós que muitas vezes na questão da nossa inconstância, ele traz a solução. E o que ele está dizendo aqui? Volta lá desde o verso 1, por favor. E vamos tentar entender um pouco o que ele está dizendo. Jesus ele se coloca como uma videira, ou seja, a igreja, o corpo. Ele está dizendo que Deus é o lavrador. E depois no 2, ele diz assim, toda vara que em mim dá fruto, diga, eu sou a vara. Você é a vara que estando nele e que não dá fruto, Deus tira. Mas a vara que dá fruto, ele limpa, para quê? Para que dê mais fruto. O que é o limpar aqui, gente? É permitir que a palavra de Deus, quando nós ouvimos, descer o nosso coração, a gente começa a trabalhar dentro de nós uma nova mudança de cultura. Uma mudança de hábitos, uma mudança de comportamento. Por que a gente muitas vezes é inconstante? Porque por não saber a direção, o caminho certo, a gente ora faz uma coisa e ora faz outra. E a gente vai testando, a gente vai provando, a gente vai vendo, olha, isso é legal, isso é aquilo, olha o que fulano fala, olha o que o Beltrano fala. Quantos talvez aqui hoje, eu também já fiz isso, já procuraram Deus em vários lugares. Procuraram Deus em várias religiões.
procuraram respostas, procuraram sortes, procuraram um monte de tipo de coisa para que fosse abençoado. Só porém a única bênção que vem é de Deus, e o Deus que escreveu isso aqui. E ele está dizendo que se você quiser dar fruto, se você quiser ter resultado na vida, você precisa ser limpo. Você precisa ser transformado. Por isso que lá em Romanos 12:2, Paulo ele fala à igreja que nós precisamos renovar para que a gente possa ser transformado, para que a gente possa dar fruto, para que a gente possa experimentar algo melhor na vida e algo que vem da parte de Deus. Nós precisamos renovar. O que renovar, pastor? A mente. A mente, a maneira de pensar a respeito das coisas. E como que eu mudo, e como que eu renovo, como que eu posso ver as coisas de uma maneira diferente? Quando eu vejo, quando eu sei, quando eu entendo, quando eu me abasteço pela água que vai me limpar. As pessoas que usam óculos como eu, sabem muito bem disso, né? Ou se você usa óculos escuro também. Quando ele está embaçado, tem marca de dedo, fica bom enxergar? E assim, muitas vezes, é a nossa vida. Por quê? Porque a gente está vendo de uma maneira embaçada. A gente está vendo de uma maneira distorcida. Agora, quando a gente tem a clareza da vontade de Deus para nós, a gente passa a ser transformado. Aquela inconstância, aquele ânimo dobre, aquele desejo que ora eu quero isso, ora eu quero aquilo. Isso vai passando. Porque agora eu começo a ficar firme em algo que eu tenho certeza, algo que eu tenho convicção, algo que eu sei que eu quero para a minha vida. Quando eu não descubro, quando eu não tenho isso, fica difícil. Pode voltar lá em João 15, verso, acho que nós estávamos no 2, né? Agora pode passar para o 3. E no 3 ele fala: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Como que nós vamos nos limpar? Pela palavra. Quão exposto, quanto você busca, quanto que você se alimenta, quanto que você pratica da palavra de Deus na sua vida. É por meio dela que nós vamos sermos transformados. É por meio dela que a tristeza vai se tornar em alegria. É por meio dela que a dúvida se torna em convicção. É por meio dela que a inconstância se torna constância. É por meio dela que aquilo que estava causando circunstâncias que deixavam você triste, vão trazer agora circunstâncias que vão deixar você alegre. Porque mesmo no dia ruim, mesmo dia, assim como Paulo e Silas, que foi falado antes, sofreram, foram presos, eles foram chicoteados, eles foram humilhados, envergonhados, mas mesmo sabendo e vivendo tudo isso, eles se alegraram, eles cantaram, e Deus operou um milagre na vida deles. Que depois quem ficou envergonhado foram aqueles que os prenderam. Por que isso? Porque eles tinham convicção, porque eles tinham firmeza, porque eles sabiam quem que era o Deus deles, independente da circunstância. E o 4. Permanecer em mim. E essa é a palavra. Permanecer. Quando eu estava preparando essa mensagem, a palavra que veio ao meu coração foi essa. Permanecer. No que é que você tem permanecido? Em qual fundamento? Qual é a base que tem te sustentado, que tem te levado, que tem feito você confiar até aqui? Qual que é o fundamento? Qual que é a coisa que tem feito você permanecer e te trazido até a situação que você está hoje? Ele diz, permanecer no quê? Em mim. Permanecer em Jesus.
e eu vou permanecer em vós. O próprio Deus dizendo, se vocês permanecerem em mim, eu vou permanecer em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. E aqui está uma grande revelação para a nossa vida. Porque coisas que nós desejamos, frutos que nós queremos, não vêm. Por quê? Porque nós estamos querendo ser enxertados em coisas que não fomos chamados para ser. Se você pegar um galho de limão e quiser enxertar numa árvore de laranja, vai dar? Vai dar, gente? Não vai. Por quê? Porque não faz parte. Não faz parte. E quando algo não faz parte da nossa vida, é um enxerto em nós, nós não vamos dar fruto. Não adianta você querer andar sozinho, não vai dar fruto. Quanto nós não entendemos que nós precisamos permanecer naquilo que Deus tem dado como direção para a nossa vida e dar continuidade, a gente não vai frutificar. Quer saber por que a maioria não permanece? Sim ou não? Põe lá Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. As pessoas não têm paciência de esperar. As pessoas não têm paciência do tempo de preparação. As pessoas não têm paciência de esperar o tempo de falar. As pessoas não têm paciência o tempo de ganhar experiência. As pessoas não têm paciência porque elas querem tudo para ontem. E aí ela começa num trabalho, já quer ganhar mais que o gerente. É? Aí ela começa a trabalha 3 meses, quer ser promovido. As pessoas, infelizmente, elas não entendem o tempo das coisas. Não entende o tempo. E quando nós não entendemos o tempo, a gente atropela. E aí, como aquilo não dá certo, como aquilo não vai dar fruto, como aquilo não vai dar resultado, porque não é o tempo certo, fica frustrado. E aí, não gostei. Não é para mim. Ânimo dobre, é inconstante. Vai, pula para outra coisa. A fila anda, não é assim? Porque não entende o tempo. E ele continua dizendo ali, o 2, há tempo de nascer e tempo de... Quando nasce é uma alegria, quando morre é tristeza. Só que tem tempo da morte, gente. E agora eu quero trazer um ensino para você. Tem, infelizmente, muita gente hoje, por não entender o tempo da morte, o tempo de morrer, fica segurando o parente, o vozinho, a vozinha. Ele querendo descansar e não libera. Aí traz oração para a igreja. Fica clamando a Deus pela vida da pessoa. Mas ele só quer descansar. Ah, mas o que vai ser da minha vida? Vai continuar? Libera. Libera. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Começou um projeto agora, tem um tempo. Tem um tempo. Tem um tempo de aprendizado, um tempo de maturação. Se você plantar hoje mandioca, vai comer amanhã? Não. Leva tempo. Então nós precisamos entender que existe um processo, e nesse processo é que nós somos provados.
Nesse processo é que nós desenvolvemos as nossas capacidades. Nesse processo é que nós vamos aprendendo a ser firme e constante. Porque quando você planta mandioca, você não tem que regar, você não tem que manter limpo, você não tem que cuidar para que animais não venham estragar, sim ou não? Você precisa disso. E para que você possa desfrutar do que você plantou, você precisa passar pelo processo para que você possa, então, se alimentar do que você plantou. Quantas coisas você não desfrutou porque você não entendeu o processo? E aí, pela inconstância, por não entender, não ter discernimento, sabedoria, você não desfrutou do resultado. Muita gente hoje, infelizmente, tem vivido, não tem colhido frutos na sua vida por causa da sua inconstância. E aí muitas vezes vai levando isso e culpando outros. Vai apontando para outros o seu desastre, pelas coisas que fez, vai achando motivo, contando uma historinha para si mesmo, colocando a responsabilidade em outras pessoas. Volta agora para nós lá no verso 5. João 15, 5. Eu sou a videira e vós são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Amados, a palavra já diz, não vos enganeis. Não se engane. Sem Jesus, você não vai ser uma pessoa completa. Sem Jesus, a tua alegria, a tua satisfação não vai ser plena. E hoje a gente tem visto até pessoas de grandes nomes no Brasil, pessoas milionárias, até bilionárias, se convertendo. Por quê? Porque elas viram que o dinheiro e tudo que elas poderiam comprar na vida não satisfaz. Todo o fruto que ela adquiriu em termos de dinheiro não preenche o que ela faltava para a vida dela. E hoje estão aí, agora até pregando a palavra. Por quê? Porque elas entenderam que sem Jesus, você pode ganhar o mundo inteiro, mas vai perder o principal, a sua alma, a sua alegria, a sua felicidade, a sua vida eterna, a sua vida com Cristo. Então, sem Jesus, a gente não pode realizar nada do que de fato para nós, Deus, na sua essência, colocou dentro de nós. A gente vai comprar um carro, amanhã quer outro. É ou não é assim? Você vai comprar uma roupa bacana hoje, amanhã quer outra. Vai comprar um calçado legal, amanhã quer outro. Vai comprar, a mulher vai comprar uma bolsa, vê a outra, mas eu quero também. Ela se entregou. É ou não é assim? A gente não se satisfaz com coisas materiais, mas no Senhor a gente é satisfeito. No Senhor a gente tem plenitude, no Senhor a gente tem alegria, no Senhor. Sem Ele, nada podemos fazer. Amém? E o próximo? Se alguém não permanece então nele, em Jesus, vai ser lançado fora. A semelhança do ramo, e vai secar. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Pode continuar. Se permanecer em mim, e as minhas palavras então permanecerem em vós, olha que bênção, olha o resultado de quem é firme, de quem é constante. Olha o resultado. Vocês vão pedir o que quiser e vos será feito. Olha que maravilha. O próprio Deus falando isso para mim e para você. Sede firmes e constantes.
Permaneçam no meu ensino, permaneçam na minha palavra, permaneçam em mim. Que se vocês pedirem, vai ser feito. E o 8. Quem permanece em Jesus também vai acontecer o quê? Vai se tornar discípulo de Jesus. Você vai ser uma pessoa discipulada, ensinada, alguém que transmite, alguém que dá exemplo, alguém que é parecido, porque o discípulo é parecido com o mestre. O discípulo fala as coisas que o mestre fala. O discípulo faz coisas que o mestre faz. Quem permanece em Cristo se torna discípulo de Cristo. E o 11. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Olha que maravilha isso, gente. Quem permanece em Jesus vai ser completo de alegria, de satisfação. E alegria é sentimento, sim ou não, gente? Sim. Sim. Tem um texto que diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, Deus não tem sentimento? Deus se alegra. E como nós somos feitos à sua imagem, à sua semelhança, nós também precisamos de sentimentos, precisamos externar, precisamos nos relacionar, precisamos amar, precisamos sentir alegria, queremos ser felizes. E só que quando a gente não sabe o que de fato nos preenche, de fato nos dá direção para a nossa vida, a gente fica procurando um monte de resposta, só que em lugares errados. E o verso 14, olha o que diz também. Vós sois os meus amigos, quando? Se fazeis o que eu vos mando. Nós, se permanecermos em Cristo, seremos chamados amigos de Deus. Amigo. Amigo. Seja amigo de Deus. E para mim finalizar, Hebreus 10, 22, 23, diz assim: aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. E o 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? O nosso Deus é fiel para cumprir a sua promessa.